gente vai falar sobre a ansiedade. Né? A ansiedade, gente, ela é considerada o mal do século. Mesmo antes da pandemia se instalar, né, ela já era considerada o mal do século. Entre 4 pessoas sofrem ou sofrerão de ansiedade. É quase que dizer que todo mundo passa por um momento de ansiedade. Muitas vezes a gente vê a ansiedade só como algo negativo. Mas o agente de cura, né, o terapeuta de saúde integrativa, e a gente fala muito isso com os meus alunos, entendem que a ansiedade é uma reação natural do corpo a algum estresse, a alguma situação que eu acho estressante. E quando eu estou dizendo estresse aqui, eu não estou querendo dizer com um termo negativo. Nem todo estresse é negativo. Muitas vezes a gente pode ter um estresse positivo, que gera uma ansiedade, porque a ansiedade é a resposta natural do nosso corpo a uma situação estressante. O que é estresse? Estresse não é briga, estresse não é discussão, estresse não é separação, estresse não é uma morte, estresse não é o desemprego, estresse não é passar fome, estresse não é passar frio. Tudo isso também é estresse. Mas o estresse é tudo aquilo que te tira do equilíbrio. Então sim, eu posso ter uma grande descarga emocional positiva e que é um estresse. Então a gente pode ter estresses, né, descargas emocionais positivas ali e que vai me gerar ansiedade, tipo, por exemplo, uma viagem. Imagina só, você tem a vontade de fazer uma viagem dos seus sonhos para Nova York, vamos dizer, ou para um cruzeiro, ou para as Ilhas Maldivas, ou para Bali, seja para onde for. E você muitas vezes passou uma vida planejando aquela viagem e você conseguiu concretizar ela. Naquele momento você vai ter um pico de ansiedade. Mas é uma ansiedade positiva. O olhar, né, do agente de cura para a ansiedade é entender que a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo frente a um estresse. O transtorno de ansiedade é que é disfuncional. Quando eu entendo que muitas vezes eu estou num processo de ansiedade ali, porque, né, eu estou, né, ansioso para a viagem chegar, e aí eu começo a entender o que me faz ser ansioso para a viagem chegar. É porque eu quero saber como vai ser lá, é porque eu quero saber como a experiência vai ser lá, é porque eu quero me preparar para aquela viagem, e aí eu começo a trazer isso para o nível de consciência de que eu só vou saber como vai ser lá quando eu chegar lá. Porque agora eu vou estar só no imaginário. Eu vou imaginar, vamos dizer que eu quero ir para as Ilhas Maldivas, né? E aí, não, quando chegar lá eu quero imaginar como é que é, tá naquele bangalô, com aquele piso de vidro, olhando o mar, curtindo o sol, né? Podendo mergulhar. Só que pode ser que eu chegue lá e esteja chovendo. Pode ser que eu chegue lá e eu esteja num olho de um furacão. E aí quando eu começo a compreender que não adianta eu projetar isso lá para o futuro, e que eu preciso viver o momento presente, então, né, quais são os planos que eu tenho para estar lá? Eu saio de uma ansiedade negativa para uma ansiedade positiva, tá? Então nós temos 2 tipos de ansiedade. A ansiedade saudável, que é aquela ansiedade que vai impulsionar o indivíduo, né, para realizar os projetos, para planejar, para prosperar. E a gente vai ter a ansiedade negativa, ou a ansiedade patológica, que é quando esse estado emocional ele está em excesso e nos aprisiona. Aprisiona nos nossos medos, aprisiona nas nossas dores. E aí é que o agente de cura vai agir. Compreender, buscar, entender qual é o medo, qual é a dor que está associada. Porque a ansiedade ela tem uma função específica. A ansiedade é a gente entrar no estado de alerta, é a gente entrar no estado de vigília, é a gente entrar no estado do que a gente fala de simpaticotonia. O que é a simpaticotonia? Né? É justamente,
né, a gente está nesse estado de alerta, se preparando para a luta ou para a fuga. Eu preciso ficar em alerta. Então, quando eu tenho um planejamento de uma viagem, é normal eu entrar em ansiedade, porque é justamente esse estado de alerta que vai fazer eu querer planejar. Nossa, será que o mês que eu vou é mais propenso a chover ou é mais propenso a ter sol? Né? Será que por onde, quais são os passeios que eu vou fazer? Quais são os passeios que eu vou planejar? Isso é uma ansiedade positiva. Agora, muitas vezes essa ansiedade me aprisiona no medo que é, nossa, será que vai dar certo? Nossa, será que vai acontecer algum acidente? Será que isso vai ter? Aí é a parte negativa. Porém, anotem aí, ninguém tem medo de maneira aleatória. Se eu estou tendo medo frente a uma situação, é porque existe uma memória daquela situação inscrita em mim. Ou pode ser algo por alguma experiência vivenciada. E aí tem os traumas vivenciados que geram os vazios emocionais. Muitas vezes eu tenho uma ansiedade por motivos concretos, que são as preocupações. Por quê? Porque muitas vezes eu estou na informação do medo e eu estou querendo proteger algo. Então, por exemplo, uma pessoa, né, que quer tem uma preocupação por, né, entender a tua preocupação está ligado a quê? Para eu tratar a ansiedade de maneira eficaz, eu preciso fazer essa pergunta: com o que você fica preocupado? Aí a pessoa muitas vezes fala: eu fico preocupado em dar suporte para os meus, né? Eu fico preocupado em dar suporte para a minha família, né? Então é aquela pessoa que ela quer proteger o território dela, né? Quer proteger o que é dela, né? Que pode ser os filhos, que pode ser os pais, que pode ser um parceiro, que pode ser o trabalho, né? E aí a gente começa a compreender de que, né, é função minha ter essa preocupação? Porque, por exemplo, se eu fico preocupado em garantir a sobrevivência do meu pai ou da minha mãe, eu tenho que entender que dentro de uma hierarquia sistêmica, eu sou o menor. E aí quem teoricamente tinha que ter a preocupação de proteger o pai e a mãe, não é o filho, mas o avô. Porque o avô e a avó é o pai e a mãe do seu pai e da sua mãe. Então, se eu quero fazer uma função que não é minha, eu estou saindo da minha posição na grade familiar, da minha hierarquia, e começo a colocar um peso que não é meu, uma responsabilidade que não deveria ser minha, porque o meu pai e minha mãe deveriam ser capazes de se autocuidar, de se autogerir. E é claro, gente, que aqui eu não estou falando um pai e uma mãe que tem uma doença, né, incapacitante. Ah, tem um Alzheimer, tem uma demência. Não. Mas até mesmo entender que se aquele pai e aquela mãe têm uma demência, ela tem para quê? Muitas vezes esse pai e essa mãe têm uma demência, né, por dores que eles sofreram. E que aí eu tenho que olhar e falar: eu não sou responsável por aquela dor. Eu tenho que entender que eu tenho que dar o meu melhor dentro do que eu posso, que é a minha função como filho. E não dar o melhor na função que era para ser de um pai ou de uma mãe. Então, quando eu começo a buscar essa causa raiz, a compreender isso, eu começo a diminuir muitas vezes o peso. Então, eu vou olhar para o meu pai e para minha mãe e cuidar deles como filho. O que é cuidar como filho, gente? É não deixar de olhar para a minha vida também. Entende? Um pai e uma mãe, né, muitas vezes abrem mão da vida deles pelo filho. Então, se eu sou filho e estou abrindo mão da minha vida pelo meu pai e pela minha mãe, é porque eu não estou cuidando deles como filhos. Eu estou cuidando deles como eu fosse o pai e a mãe deles. E aí eu estou me colocando numa posição errada dessa hierarquia. Isso pode gerar um peso. E aí eu estou gerando uma sobrecarga, eu estou gerando ansiedade. Porque aí eu não sei o que é certo, o que é errado, eu não consigo viver o que é meu, eu quero viver o que é do outro, e tudo isso gera um padrão de ansiedade. Mas a ansiedade, ela te paralisa, não é a ansiedade que te paralisa, mas é o que está por trás dela. É o medo, é o anseio, né? Então entendam, né? Não entenda, mas entendam. A ansiedade é um estado de alerta. É uma reação natural do corpo frente a algo ou alguém. Se você se paralisa, você não se paralisa pela ansiedade, mas se você se paralisa pelo que gerou a ansiedade. Então, por exemplo, eu estou muito ansioso, né, para dar uma palestra, por exemplo, e isso me paralisa. O que me paralisa não é a ansiedade, mas é o que aquela palestra representa para mim.
e que faz eu estar ansioso. Então é porque eu estou toda hora me cobrando de que a palestra ela tem que ser a melhor possível. E o que leva ela a ter que ser a melhor possível? É porque muitas vezes o que está por trás ali é o medo de eu ter que ser aceito. As pessoas têm que gostar do que eu vou falar. Então o que te paralisa é o medo da rejeição. O que te paralisa é o medo da não aceitação. E não a ansiedade. A ansiedade só é uma resposta natural.